Senhor Jesus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero contar a história dessa mulher que ela foi inclusa no livro que eu escrevi, Como se fosse o último dia, publicada pela editora Multifor, do qual Deus me deu o tema, como se fosse o último dia, e eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E aí eu incluí a história dela no livro. Bom, ela se chamava Miriam, 45 anos, casada com o seu Elias. Eles eram ambos contador, trabalhavam vendendo imóveis, e certo dia eles foram vender uma casa e lá ele se recusou a tirar umas fotos desse terreno, dessa casa, e acabou que eles perderam a venda dessa casa e desse terreno, devido assim a ele não ajudar ela naquilo que ela precisava. Então ela foi para a casa do filho e estava decidida a se divorciar. E aí Deus começou a me dar sonhos, O primeiro sonho que Deus me deu é que ela ia numa rua e ela estava assim muito maravilhada com o que ela via, com lojas, olhando de um lado para o outro. E aí na direção dela vinha um boi branco, E aí esse boi vinha e atingia ela. E no sonho uma voz dizia: a Miriam morreu. E aí Deus foi me dando mais sonhos, mais e mais sonhos, até que Deus falou comigo. Falou: olha, diga para ela que se ela assinar esse papel do divórcio, que o inimigo quer ceifar a vida dela. Porque eu não sei. Eu sei que Deus mostrou isso aí. E ela estava irredutível, ela queria a separação mesmo. Então ele pagou uma psicóloga para que fizesse assistência para ela. E ele pediu à psicóloga que convencesse ela a retornar para ele. E ele vinha aqui na tenda, orava, buscava a Deus. E eu falei para ele, eu falei: seu Elias, eu tenho um recado de Deus para passar para Miriam. E ele falou: não, ela só está escutando a psicóloga, ela não quer interferir. Eu falei: mas tem um recado de Deus, se ela for divorciar, o inimigo quer ceifar a vida dela. Então, ele não queria ouvir Deus, Mesmo porque a preocupação dele é que ela viesse a pensar que ele era o que ia atingir ela, causar um medo nela, E aí, na terça-feira, quando ela saiu para resolver algumas coisas, principalmente conversar com a advogada para concretizar o divórcio, um ônibus veio e atingiu ela ao atravessar a rua. Então o ônibus atingiu ela no corpo, na lateral do corpo dela, acho que foi no lado direito, e aí ela caiu. Nesse momento que ela caiu, ela gritava histericamente e ela falava: chama meu marido, chama meu marido. Ali ela deu o número de escritório dele e aí ele ligou aqui na tenda. Na época tinha telefone e aí eu falei, eu já sabia, Deus já havia me dito, era morte. E aí eu falei, é morte. E aí naquele processo ela deu 3 paradas cardíacas e ele ainda estava a caminho do hospital e ele não chegou a ver ela em vida, E ela faleceu. E quando estava no velório, ali naquele momento, eu falei para ele, eu não deixei nem passar. Eu falei assim: olha, eu tinha um recado de Deus para passar para ela. Agora, deste sangue, Deus não vai me requerer. E aí ele veio para cá, continuou no processo de oração. E aí o telefone tocou. É chato falar esses detalhes, mas ele descobriu coisas que realmente foram ruins para ele. Então, acho que deve ter uns 4 meses, ele faleceu, Infelizmente, ele foi acometido por essa enfermidade desses, que está aí atingindo as pessoas, ele veio a falecer. Então, essa é a história que eu quero deixar. Outro ponto: minha mãe era cristã, meu pai era cristão. Meu pai era policial, meu pai brigava com ela constantemente. Meu pai não queria que ela fosse para a igreja, ela tinha 23 anos. E o que acontece? Naquela época não se aprovava o divórcio muito, não aceitava o divórcio. E aí ela acabou sendo assassinada pelo meu pai. Ele colocou um revólver na boca e acabou atirando. E então essa foi uma tragédia, devido à igreja, na época, os pastores não apoiarem o divórcio. Então fala assim: é apoiado somente, que a palavra do Senhor fala, por infidelidade. Mas tem algo aí também, a violência. Nenhuma mulher, ela pode ficar num relacionamento do qual ela pode perder a vida. Deus jamais vai aprovar esse tipo de casamento.
O casamento ele é quebrado a partir do momento que o homem não respeita mais a mulher e a mulher não respeita. Então há uma quebra de aliança, né? O adultério espiritual, né? Onde o homem não honra a mulher como manda a palavra do Senhor. Quantos casais estão casados no papel e são infiéis? Estão pecando, estão errando muito mais do que um divorciado que bate no peito e fala: eu sou casada há tantos anos, mas, né, quando se descobre, né, tá pior. Mas isso não justifica. O justifica é a palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Cada caso é um caso. Nós não podemos chegar e taxar algo na vida de uma pessoa, sendo que aquela pessoa já sofreu, já passou por algo terrível. Será que é justo a igreja excluir uma pessoa que está querendo estar na presença de Deus, buscando ao Senhor? Então, né, nós não temos esse direito, né, de excluir ninguém. Agora, cada qual tem a sua visão bíblica, no sentido assim, como ser um pastor, é ele Deus, né? Mas eu digo aqui, né? Porque tem gente que fala assim: mas você como pastora, o que você acha? Primeira coisa, todo mundo ataca que não existe pastora. Aí depois vem com farisaísmo. Você que se diz pastora. É igualzinho os fariseus na época de Jesus, que ficavam com um monte de pergunta só para testar Jesus, né? Então a gente só fala aquilo que a gente vive. Eu fui uma mulher que eu pregava contra divórcio constantemente. Eu subia no púlpito e não estava nem aí, e descia mesmo a palavra, né? Sem saber que cada caso é um caso. Então, até que no meu caso veio um divórcio. Fui casada há mais de 10 anos, casei-me com um pastor, entendeu? E eu fiquei durante esse período todo na minha vida sofrendo humilhações de palavra, né? Ciúme excessivo, né? Machismo, autoritarismo, né? Até que por fim começou agressões físicas. E o que você fazia para ele ser desse jeito? Não, eu era uma mulher de Deus, como sou uma mulher de Deus. Na época, mais ainda dedicada a Deus, né? Cabelo na cintura, não usava nenhuma base na unha, nenhuma maquiagem, né? Com a Bíblia, orando, clamando, cuidando dos filhos, cuidando do que eu tinha que cuidar, né? Mas quando entra, né, o demônio mesmo na vida de um homem, a maioria dos homens, né, infelizmente, tem dado lugar ao diabo, então começa a maltratar as esposas, né? Não estou aqui tirando, sendo feminista não, tem muita mulher errada também, que não honra o seu casamento, a sua aliança. Então assim, terminar um casamento por motivos banais, né? Isso Deus não está nisso, né? Porque o correto é você lutar pelo seu casamento, é você fazer campanha, é você perdoar, é você suportar um ao outro, porque hoje em dia virou bagunça, né? Porque isso, porque aquilo, vou separar. Incompatibilidade de gêneros. Porque isso, porque aquilo. Desgaste. Então, por quê? Está faltando Jesus, está faltando orar mais, está faltando se humilhar mais, né? Agora, existe o casamento que ele é fora da vontade de Deus. A pessoa que vai lá e casa pela sua própria vontade. Então, ela vai pagar um preço. Isso porque Deus, né, não tinha aliança e a pessoa quis com as próprias mãos, que foi o meu caso. Desobediência. Vários profetas me alertaram, vários profetas falaram, né? Mas essa pessoa, ela veio falando de ministério, né? Que eu tinha um chamado, eu era nova convertida e eu sempre quis obedecer a Deus. Então, eu falei, não, vou viver o resto da minha vida, né? Quando você casa para viver o resto da sua vida, né? Só que você começa a perceber que a pessoa, ela não muda, né? Ela não quer dar o braço a torcer. Você vai pagando preço, você vai orando e chega um momento que você se cansa, que você fala do Senhor, e agora, né? Então, o que aconteceu no meu caso? Eu ocultei isso muito porque, devido a muita vergonha, né? Porque a gente não quer expor para não trazer escândalo, né? Porque você tem uma posição que Deus deu e também, né? De frente de uma obra, não é fácil expor isso, mas chegou um ponto, né? Que ele pegou um facão e apontou para todo mundo dentro de casa. Por que ele fez isso? Porque eu fiz alguma coisa errada? Não. Porque ele falou que no outro dia ninguém ia almoçar, né? Ninguém ia almoçar, que ele era o cabeça da casa, que ninguém queria ouvir ele queria conversar. Amém, todo mundo tinha que, né, ouvir. Mas ele de repente surtou, né? Surtou com agressividade. Então naquele momento eu falei, Deus, para mim não dá mais, né?
E aí Deus usou um pastor, né, de outra cidade e ligou e falou comigo. Falou assim, olha, Deus está vendo tudo que você está passando. E eu escondia de todo mundo, fiquei muitos anos sofrendo. E aí Deus falou assim, usou o pastor, falou assim, olha, Deus vai tirar essa pedra de tropeço da sua vida. Está atrapalhando o seu ministério, está atrapalhando tudo na sua vida e ainda é agressivo com você. Deus está vendo. Eu fiquei assim, estarrecida, porque eu não contava para ninguém, nem a minha família sabia disso. Uma vez cada livro que eu escrevia era debaixo de muita humilhação, xingamento. Vezes que eu ia lançar um livro, né, a pessoa não me acompanhava, falava, vai, você não quer se aparecer, você não quer ser a boa zona, então era sempre palavras destrutivas, entendeu? Aí quando, né, realmente Deus tirou da minha vida, se arrependeu amargamente, mas ficou sequelas em mim, né, porque eu já não queria, né, nem cumprimentar um irmão, porque para mim, sabe, a figura masculina, né, me dava até falta de ar, entendeu? Porque atingiu o meu psicológico, entendeu? Então, se você você sabe, aí de repente, né, fiquei 3 anos, né, sozinha, e aí sabe que aparecem os laços, né? É muita luta, igual o Silas falou, né? Impossível ficar só, né? Porque você é novo ainda, né? Né, precisa sim, né? Não é bom que o homem viva só. Então, eu ia para a igreja, tipo assim, chegava na igreja, as pastoras, né? Eu chegava lá, às vezes, para ajudar na obra, eu era mal interpretada. Ou então causava aquele ciúme, né, das irmãs, né? Enfim, mas é porque você andava assim, não, sempre andei decente, né? Porque você... Não, né? Porque realmente, quando você às vezes entra numa igreja, que você tem um talento que Deus te deu, né? Que você quer ajudar na obra de Deus, causa inveja, né? Porque tem irmã que não se desenvolve dentro da igreja, né? Mulher de pastor que não desenvolve, pessoas que não têm chamado, né? E aí quando vê uma pessoa que quer ajudar na obra de Deus, incomoda, né? Isso é fato, né? A tal da inveja, né? No meio das irmãs. Por isso que nunca gostei muito de lidar com mulher. Sabe, esse negócio de, ai amada, oi querida, eu não aguento isso, porque eu sei que é falsidade, entendeu? Então, no meio das mulheres existe muito isso, infelizmente. E é difícil achar uma mulher que realmente é de Deus, uma mulher que tenha nível espiritual, porque a maioria, né, são vazias, só quer ficar na frente da novela, não quer orar, não quer buscar Deus, entendeu? E aí fica cheio de problema dentro da igreja, só fofoca e confusão. Quer dizer, tem mulher de Deus? Tem, mas realmente eu vou te falar a verdade, mulher é complicado. E aí, vocês podem discordar, pode deixar o seu comentário com respeito, eu tô aqui dando a minha opinião e não vou mudar essa opinião, entendeu? Então, o que acontece? Até que Deus falou que ia preparar para mim, né? Então, eu fiquei num propósito, né? Tava difícil sozinha para mim lidar com o meu ministério. Chegou já de eu fazer culto no lar e às vezes a irmã com ciúme do marido, né? Às vezes eu nem poder orar de longe, porque ali já ficava, né? Então, assim, é muito chato você fazer uma obra sozinho, não é fácil, não é fácil. Deus sabe. Então, é isso, a gente não pode taxar tudo igual, né? Cada caso é um caso. Eu não estou aqui incentivando o divórcio, entendeu? Não estou dizendo que por qualquer motivo tem que sair casando, não. Você tem que lutar até o final. Mas também eu não apoio a hipocrisia. Tem coisas muito também piores dentro da igreja do que um divorciado. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor. Então, está aqui uma pessoa que fala sobre este assunto, porque viveu na pele. Antigamente eu falava, né? Eu julgava, no sentido assim, era do jeito que estava ali, acabou. Até que Deus permitiu algo para que eu pudesse olhar com os outros olhos, né? Porque Jesus, ele é Deus de amor, ele é misericordioso, não dando respaldo para o divórcio, né? Pro erro, porque a Bíblia fala que Deus abomina, né? Mas também Deus permite, né? Quando não há uma forma errada e também pela dureza de coração, né? Que Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz do Senhor e que Deus continue a falar no seu coração. Deus te abençoe.